Olá a todos, sejam bem-vindos aí a mais um Pingo de Liberdade, Fernão. E essa semana a gente está sem a presença do nosso querido Gerson Gomes, né? Rapaz, a coisa tá difícil, né? Porque tá todo mundo meio de mudança. Você também teve de mudança. Então já passei esse mico em 3 ou 4 sessões aí que você estava pendurado no lustre. Verdade. Ontem você estava sem luz. Agora é o Gerson que está despejado lá, mandando. Os americanos estão mandando ele para lá e para cá, e vai na casa do sogro, vai na casa da prima, vai. Cada dia ele está fazendo num lugar. E como ele virou estrela, né? Ele tem 5 ou 6 programas. Ele tá, É uma estrela sem teto, né? Mas é é esquisito uma isso. estrela sem teto, mas ele está dando nó em pingo d'água. Ah, é verdade. A gente tem que se virar, né, Fernão? A gente, numa situação que a gente está vivendo agora do Brasil, você vê que muitas pessoas foram meio que convocadas, o universo convocou essas pessoas para a luta de novo. É o caso que você conta. Você já estava já no mato. Você falou, não é possível, eu tenho que voltar para falar coisas que ninguém está falando, não é verdade? É isso aí. Estão convocando os reservistas, como eu digo. Os reservistas, Isso aí, eu falo que é a geração de ferro, aquela geração anterior que já estava indo para o descanso, quando fala, ah, meu Deus do céu, deu errado, deixa eu voltar. Aí a galera volta para ver se salva alguma coisa aí desse Brasil que eles ajudaram a construir, e você olha na mão dessas gerações mais novas, ele está sendo destruído. Aí você fala, não, não é possível, temos que voltar. É isso aí. O que tem de bom hoje, Claudelino? Continuamos Temos aí na aí guerra do Elon Musk, né? Temos aí a continuação desse embate com a questão do Twitter, né, com Cloudflare, onde hoje surgiu uma nova determinação do Alexandre de Moraes sobre multas, novos procedimentos, novas solicitações para a Anatel, reforço de bloqueio, acionou 20 mil provedores do Brasil, que isso é interessante porque muitas pessoas no bloqueio primário, bloqueio anterior, falou assim, pô, na minha cidade está funcionando. Muitas pessoas disseram que microprovedores, a coisa que estava funcionando, os provedores falaram, eu não recebi notificação nenhuma da Anatel, a Anatel que está bloqueando. E esse último parece que ele falou, mandou para todo mundo, para cada um fazer o seu bloqueio, né? E Censurar a rede por causa disso, porque ela é toda espalhada, né? isso é bom lembrar, Fernando, que quando ela foi desenvolvida na Guerra Fria, aquele instituto americano lá de pesquisa, DARPANET, era com o intuito de ter uma rede funcionando mesmo com um ataque nuclear. Por isso que ela é toda fragmentada. É difícil você fazer o bloqueio de uma teia de aranha, né? E esse Cloudflare aí multiplica essa teia de aranha, né? Divide ela em mais teias de aranha ainda. Exatamente. Então, o que a gente estava vendo de bloqueio até agora era o tribunal demandando à Anatel que a Anatel fizesse o bloqueio. Então, até então, a Anatel pode fazer o bloqueio e fez o bloqueio. Só que quando o Twitter entrou nessa estrutura por decisão de negócio, não tem nada a ver pelo Brasil, quando ele entrou nessa estrutura nova, você passa a ter que contar com a participação da Cloudflare para conseguir efetivar um bloqueio. Se a Anatel quiser fazer com força bruta, não consegue, por causa da coisa dinâmica. Então precisa realmente da participação tanto da Cloudflare quanto do Twitter para a coisa funcionar. Mas é complicado, Fernão. Aí vira esse monte de fake news que está girando em torno disso, né? Primeiro que o Elon Musk tentou dar uma rasteira no cara com isso aí. Nada a Não, é ver, ele verdade. está saindo da Califórnia e indo para o Texas, e é isso que é o fator determinante dessa mudança técnica que ele fez lá, né? Aí a consequência é essa, quer dizer, como você passa a recorrer 300 e tantos pontos de partida das matérias que rodam dentro do Twitter do mundo, né? O Alexandre de Moraes tem que dar um jeito de censurar essas 330. Então, para isso, ele precisa acionar o Cloudflare, né? E Precisa. foi isso que aconteceu nesses
nesses dois diazinhos aí que deu essa janela. Exato. E depois fica essa outra conversa, quer dizer, como tudo é falsificado pela imprensa, né? Então, ficou estabelecido pela narrativa oficial, né, que o Twitter foi censurado porque desobedeceu à legislação brasileira. Mentira, né? É exatamente o contrário, né? O Twitter se recusou porque, de repente, ele recebe um telefonema tipo anônimo, né? Não era anônimo, porque o Alexandre de Moraes dizia: sou eu que estou falando, mas você tem que dizer que não sou eu que estou falando, né? Então, isso já mostrava que ele sabia que estava cometendo um crime, né? Aí ele liga para uma empresa que é americana, vive numa democracia, e diz assim: você tem que tirar do ar o senador fulano de tal, né? O senador, cara, como é que eu vou tirar um senador? Isso não está na lei brasileira. E o cara ainda está mandando eu tirar o senador por minha conta e risco, porque ele não assume que é ele que está mandando tirar. Então, foi por isso que o Elon Musk resistiu, e aí o nosso Führer tem a atitude que ele tem sempre, né? Porque tudo para ele é assim: eu dou 25 minutos para acontecer não sei o quê, senão eu prendo respiração até morrer. Tinha um personagem no Asterix que era isso. Você lembra desse personagem? Eu lembro. Você Era fala o agora, eu tô filho rindo. de um príncipe árabe lá, e que tudo que contrariava ele falava: eu vou prender a respiração até morrer, e ficava roxo, e o cara falava: não. Senão Lembro, o sim. príncipe mandava decapitar e tal. Isso é interessante que você comentou, Fernão, porque realmente tem muita desinformação vindo da imprensa, da direita, das redes sociais, né? A casa caiu, urgente, aquelas coisas. E não é nada disso, né? Você vê que tem muito chute acontecendo, inclusive na televisão você vê especialistas dizendo que isso está acontecendo porque o Twitter não está seguindo as leis brasileiras. Se você, quando está por dentro do assunto, está lendo, você fala: olha, não é isso, gente, por favor. Todas Cara, as vezes em que chegou uma decisão judicial dentro da lei, o Twitter cumpriu. a única lei brasileira que menciona a questão censura é para proibi-la em qualquer hipótese. Está na Constituição da República. O resto não precisa ter lei nenhuma para baixo dessa, tá certo? É, Porque verdade. essa é a lei magna do país, né? Mas o Alexandre de Moraes resolveu desrespeitá-la e botou que a vontade dele vale mais do que está escrito na Constituição, né? E aí você começa a entrar nessa conversa. Não, ele violou a lei brasileira. Que lei brasileira, cara? Não tem lei brasileira, não tem violação. Essa era a briga jurídica. Exatamente. E isso, você chegar para um americano, né, qual é a definição, né, do comportamento da cidadania americana? Eu sou um law-abiding citizen, né? É um cara que obedece à lei, né, segue a lei. Lá eles seguem principalmente porque a lei é feita por eles mesmos e não pelos Alexandres de Moraes, né? Sim, E nem sim. pelos legisladores, né, pelo próprio povo. Então é por isso que eles seguem a lei, né? E aí você tem esse efeito, né, de que aqui, para um cidadão americano receber uma ordem dessa, né, contra uma ameaça de chantagem e sequestro, né? Porque é isso. Olha, aqui quem está falando é Alexandre de Moraes. Tire o senador do ar imediatamente, mas diga que foi você que tirou e não eu que mandei, né? Aí o cara consulta o advogado e diz: olha, mas pode isso? O cara fala: não, na lei brasileira isso não pode. Pô, então ele já põe o pé para trás. E se você não fizer, continua o Alexandre de Moraes, né, eu vou multá-lo em 50 milhões de dólares por minuto, né? E se você insistir em não fazer, eu vou prender os seus representantes aqui. Quer dizer, então, é uma ordem espúria, ilegal, né?
dada contra uma ameaça de sequestro e de Expropriação. expropriação, né? Porra. Então, o que um americano faz diante disso? Ele segue a lei, né? E aqui no Brasil, quem segue a lei vai preso. É isso aí. Nós estamos... É outro... Eu sempre me lembro dessas gibis da minha infância. Tinha um gibi do Super-Homem, né, onde sempre, a cada número, tinha um episódio, né? Esses gibis vinham assim, com 4, 5 historinhas cada edição, né? Sim. Tinha sempre um episódio que era no Planeta Bizarro. O Planeta Bizarro era quadrado, não era esférico, né? Ele era um cubo. E tudo lá era pelo avesso, tudo era o contrário. Então, sempre o desafio para o Super-Homem era que todas as coisas que ele fazia intuitivamente dava ao contrário. Seguindo a lógica, dava ao contrário. O Planeta Bizarro era tudo ao contrário, e tinha um Super-Homem ao contrário também, que era todo quadrado. Assim. Sim. Eu achava interessante essas histórias que elas forçavam você a pensar de uma maneira diferente. Forçava você, como leitor, a sair daquela coisa comum, né? O que era a antilógica, né? Ali tudo era antilógica. É o Brasil. O Brasil virou isso. Tudo aqui virou avesso. Né? Quando o cara fala democracia, ele está falando de ditadura. Quando ele fala de ditadura, ele está falando de democracia. E assim por diante. É tudo pelo avesso. Exato. É verdade. Eu tive vendo que essa questão ambiental aí dos incêndios e tal, tem um monte de gente falando que a culpa é do Ministério do Meio Ambiente. Aí, então é o contrário mesmo. Então, peraí. Quer dizer que se ele não existisse, queimava menos? Acho que sim, porque ia sobrar mais dinheiro para fazer outras coisas e não teria as decisões erradas que foram tomadas, a ausência de decisões no sentido de preparação, né? Porque eles falam que eles querem lutar contra o incêndio, né? O incêndio você não luta contra, você previne incêndio. Você ter aquilo daria um documentário inteiro, o noticiário de ontem da CNN em torno disso. Primeiro, eu contei ontem na live, né? Era aquele Mink que foi. Sim, ministro, eu vi o Mink. Foi ministro do Lula, né? Do meio ambiente e tal. Lembro. O cara estava dizendo que ele foi ministro antes do Bolsonaro nascer. O Mink é das antigas. Ele estava dizendo que desde aquela época já era tudo culpa do Bolsonaro. Então era uma coisa assim, maluca. Na sequência veio a Gleisi Hoffmann. 1 hora de Gleisi Hoffmann falando. Meu Deus, Fernão, como é que você assiste essas coisas, Fernão? Aquelas barbaridades que ela fala assim na cara de pau. Ela é pior que o Boulos, né? Porque o Boulos é isso, né? Você mostra o crime, a prova do crime, e ele continua com a mesma cara dizendo isso é mentira, não sei o quê. É o Lula, né? O Lula falando para o Maduro, cara, se mente muito mal. Isso, você tem que inventar uma narrativa boa, lembra disso? O problema é só que você mente mal, não é? Você tem que melhorar a sua narrativa, porque eles têm a dele e você cria a tua. Isso ao vivo, né? E o Maduro estava sem jeito esse dia, no microfone do outro lado, assim. Eu não acredito que ele está falando isso. Toninho Cereza ali todo... Impressionante, impressionante. Mas, Fernão, você viu que na continuidade daquela questão dos pagers lá de Israel, uma coisa que eu percebi, Israel está quietinho. A gente está dizendo que aquilo foi Israel, a gente está dizendo que foi o Mossad, a gente tá criando um monte de histórias sobre o que aconteceu, mas Israel em si, eu fui ver, eles não falaram nada. Zero, silêncio. Bom, mas aí é óbvio, né? Tem que ficar quieto mesmo. Vai falar o quê? Fui eu mesmo? Aquilo é um ato de guerra, né? E um ato de guerra de Israel, né? Porque se a China fizesse isso, ou o Irã fizesse isso, né, ele ia assumir imediatamente e ia ser glorificado na imprensa mundial inteira. Mas sendo Israel, coisa... Isso aqui é, cara, você vê a eleição francesa, né, é uma coisa impressionante esse pormenor.
aquele Mélenchon, né, Sim, que é a esquerda radical lá, sim. todo o discurso de campanha dele foi de execração de Israel, acusando Israel de genocídio e papapi, papapá. E isso, ele acabou, o Macron se associando a ele para fazer uma maioria da esquerda, né? Porque o Macron é um centrão. Sim. Então, como a direita estava ganhando, ele se associou com esse cara, né? E aí vira assim, quer dizer, isso tudo sob uma bandeira contra o antissemitismo da Le Pen, né? Que nunca falou nada contra judeu, ao contrário, ela tava apoiando toda a ação de Israel. Né? Então, essa inversão que eu estou falando não é só aqui, é É a no inversão mundo. revolucionária, né? Na cara de todo mundo, inverte o sentido das palavras, inverte o sentido das ações, das coisas, atribui ao inimigo aquilo que eles fazem, xinga o E inimigo esse daquilo que eles Mélenchon são. estava fazendo esse discurso porque ele estava disputando o voto dos imigrantes que ele está forçando a entrar na Europa aos milhões, né, de muçulmanos, porque na França a proporção de judeus que sobraram da invasão nazista, né, e de muçulmanos passou a ser de 20 para 1. Então, o cara faz esse discurso e chama isso de punição contra o antissemitismo da outra. Quer dizer, o mundo está de perna para o ar mesmo, né? Ué, o pessoal da esquerda brasileira não estava chamando o Jair visitando Israel e tudo de nazista? Recebendo a homenagem israelense e chamando o cara de nazista? Né? Não é inversão total. Eu me lembrei de uma situação hoje, Fernão, que quando eu tive agora recente na Alemanha, lá em Düsseldorf, eu estava no trânsito dirigindo, eu olhei do lado assim do carro, eu estava com um amigo que é do mercado editorial brasileiro, e ele me apontou assim: olha esse carro do lado aí. Eu olhei, a motorista parecia o Darth Vader, aquela mulher de burca, que só tem o olhinho aqui para olhar de fora. Né? Falei, caramba, como é que consegue? Aí beleza, fiquei olhando assim, aí eu olhei o banco de trás, tinham 4 jovens no banco de trás. E um tinha o cabelo verde, estavam os 4 no celular. Atrás tinha a galera woke, estava sentado no banco de trás. Aí esse amigo comentou um negócio interessante. Ele falou: olha, ela é da primeira geração, mas eles não estão resistindo ao Ocidente. O Ocidente é atrativo. Tem essa invasão islâmica, mas tem uma tremenda dificuldade de resistir a toda essa benesse que o Ocidente dá, né? Todos os confortos, todas as tecnologias. E coincidiu com isso, quando eu estava doente aí, deitado, vendo uma série que acontece em Istambul, eu fiquei impressionado com a Turquia, o nível de ocidentalização da Turquia e a ausência dos sinais islâmicos. Mas isso aí é essa que é a causa. Eu estou repetindo isso desde o dia seguinte daquele ataque lá do 7 de outubro. Né? A causa desse ataque e da brutalidade extrema desse ataque, né? E não só dessa brutalidade extrema, mas de você divulgar, assumir essa brutalidade extrema, foi por isso. É porque a maioria dos países árabes já está na terceira ou quarta geração que vive numa baita abundância, né? São milionários, né? Há 3 gerações que eles estudam em Londres, que eles estudam na Suíça e tal, né? E tão ricos, não querem mais morrer com uma bomba para sair com as 11 virgens, ou sei lá quantas são, né? 70 lá. lá no outro mundo. Então, de boa aqui, né? E estava engatilhado, e foi sempre patrulhado esse tema, porque quem armou esse acordo foi o Trump, né? Mas estava engatilhado aquele acordo de Abraão, né? Que foi aceito pela Jordânia e por mais o Egito, acho, né? Já tinham endossado, e a Arábia Saudita estava a um passo de aderir, né?
E se a Arábia Saudita aderisse, toda a Península Arábica, fora o Iêmen ou algum outro canto daqueles ultra-radicais, ia entrar junto. Né? E isso ia mudar toda a história do Oriente Médio, né? Porque esse pessoal, esse acordo admitia a existência de Israel e nem estava preso à exigência de um Estado palestino. Porque a verdade verdadeira é que os árabes querem ver os palestinos pelo binóculo contrário. Nenhum aceita os palestinos no seu território, né? Porque os palestinos, há gerações, vêm sendo treinados para virarem monstros. O primeiro a fechar a porta foi o Egito, né? Ali em Rafa já fechou, botou muro, botou controle de entrada e saída, já para... Então, cara, esse negócio de ler tudo pelo avesso, né, é um treino que a humanidade mais sóbria precisa aprender, porque eu já na internet, isso que você mencionou de passagem aí, aquela coisa, bomba, urgente e tal. A Quando eu casa vejo caiu, isso, tá? eu já não leio. Já falei, cara, Exato. 99% de ser fake e tal, né? Porque você vai ficando treinado. Agora, na outra ponta é a mesma coisa. Então, quer dizer, está contaminado um lado e o outro, né? Porque essas coisas é assim que acontece, tem um puxa o outro, né? O extremismo de um lado puxa o extremismo do outro e tudo vai ficando cada vez mais emocional e menos racional e vira essa caca que está o mundo hoje. E fica distante da realidade, porque quando você vai lá e coloca o pé na realidade, você não vê o que a rede social te diz que está acontecendo. Né? Quando eu passei lá pelos 9 países da Europa, agora há pouco, eu vi a Europa tradicional o tempo todo. Falei, ué, mas a gente não está tendo invasão islâmica? Está tendo, mas não tem o reflexo que vocês acreditam que tem, porque isso não funciona assim. É difícil você mudar a cultura de um país. Quer ver um exemplo, Fernão? Uma vez eu estava engarrafado na Avenida Beira-Mar, ali perto do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e ali na região dessa avenida tinha uma terma chamada Termas Aeroporto. Então tá parado ali, né? Todo mundo que é do Rio conhece, dá uma olhadinha lá para Termas, né? Dá uma olhadinha lá, tem umas estátuas na frente, eu nem sei como é que tá aquilo hoje. Mas aí na calçada vinha um casal islâmico, aquela moça com aquela roupa toda fechada, e o cara com turbante e tudo. Me sai da terra uma mulata e dá de cara com o sujeito. O cara não sabia o que fazer, Fernando. Ele continuou em frente com a mulher, mas ele olhou para trás umas 40 vezes. Você olhava no trânsito assim para a galera que estava engarrafada, todo mundo morrendo de rir, porque o cara acabou toda a fé dele em Alá ali, todas as regras dele, diante da mulata que deu uma rebolada na frente dele. Ou seja, é difícil resistir à cultura dos países quando você está imersa nela. Então, as invasões acontecem, a transferência de população, a égira, seja lá o que for, mas é difícil você chegar e mudar. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro eu só falo para todo mundo, o pessoal fala, o Brasil vai virar uma Venezuela. Eu falo, calma, gente, calma. Tem uma fase anterior que é a fase Rio de Janeiro. Porque para você virar um país comunista, precisa de disciplina. Para você virar um país islâmico, precisa de disciplina. Mas aí o sentido é outro. Esse negócio da Venezuela, não é que você... A Venezuela não virou um país comunista. Ela está de quase porrada. Esse é o bagunça completa. Quer dizer, tem 10 milhões aí e mais 500 mil por dia cruzando a fronteira do Brasil, porque eles estão debaixo de fogo. Né? Sim, é verdade. Tiro, né? De tortura e o cacete. Então, é nesse sentido que é o perigo de você virar a Venezuela. Não é que você vai passar a acreditar em comunismo e essas coisas. Não, e assim como todos os países nunca alcançaram o tal do comunismo, né? E eles sempre falam que não, fulano desvirtuou Marx. Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. O comunismo real não é o comunismo. Não é o verdadeiro socialismo. Então, quer dizer, isso aí, velho, cada vez mais é uma coisa óbvia. Eles têm o que sobrou dessa corrente foi uma ferramenta poderosa de tomada do poder,
porque é uma ferramenta que prescinde completa e absolutamente de qualquer limite moral e ético, né? Então, a vantagem que ela tem sobre quem joga limpo é fulminante sempre, né? E aí você fica naquele dilema, né? Ou você parte para dar tiro em cima deles, né? Ou você deixa eles lá e um dia eles vão dar tiro em você, né? É sempre esse o dilema do mundo quando é tomado, um pedaço qualquer do mundo é tomado por essa infecção, né? E eles têm essa vantagem, quer dizer, você tem que combater esses caras segundo as suas regras e não segundo as regras deles. Que é um pouco o que Israel tenta fazer lá quando ela avisa o cara, olha, vai ter bombardeio aí, tira todo mundo daí, não sei o quê. Para tentar provar uma diferença, mas é impossível você manter isso numa condição de guerra, né? Então aí acaba do jeito que está. Tá. Você viu essa matéria que saiu hoje, que fizeram uma entrevista aí com um cientista político e tal, ele dizendo que nós estamos vivendo um experimento pavloviano num golpe em câmera lenta? É isso mesmo. Essa imagem, acho que nós já usamos aqui, né? Um golpe em câmera lenta, porque é isso, o cara, eles vão por ensaio e erro, né? Eles vão tentando para ver se tem alguma reação. Não tendo reação, eles avançam mais um pouco. E isso para nessa coisa que eu acabei de falar aqui, quer dizer, que reação que você pode ter, né? Você partir para eles com mais violência do que eles partem para cima de você. Como você não faz isso, você não se permite isso, né? A vantagem continua sendo deles, né? Então, eles vão avançando. E depois tem aquele componente que, para mim, é o decisivo, né, Alderino? Você tem a democracia brasileira, entre aspas, sempre foi uma democracia sem povo. Isso que nós chamávamos democracia, ou que esta geração chama democracia, foi essa Constituição armada em 85 pela turma que desafiava o regime militar, que era quem? Aquela classe média estatal, vamos dizer assim, né? Quase todos aqueles caras que partiram para o terrorismo, tal, era isso aí, vinha dessa extração que estava perdendo os seus privilégios. Então fizeram uma Constituição, né, para defender os seus privilégios, né, e os seus supostos direitos. Como isso vinha dentro de uma embalagem de volta da democracia, o cacete e tal, né, a classe média meritocrática, né, que é essa aqui de fora, que está sempre pagando a conta, né, e que hoje é cada vez menor, porque o governo espreme, encurrala, mete imposto por todo lado e tal, né, tomou carona nesses privilégios da outra classe média. E agora essa classe média não meritocrática, essa turma aí, descobriu que não precisa mais do apoio desses caras. Então, quem que você está vendo toda hora nas paulistas da vida aí? Essa classe média. Porque o povão mesmo nunca teve democracia, essa é a verdade. Teve sempre excluído de tudo isso. Para ele nunca teve devido processo, nunca teve nada, de bate porrada, né? Ele está sob a lei do cão. Então, é por isso que é tão fácil você dar esse golpe em câmera lenta que está acontecendo aqui. E aí, quer dizer, ele fala muito, o Paulo Kramer, nessa entrevista, né, dessa coisa do poder moderador, tal, que o pessoal corre atrás de um poder moderador ou de um demiurgo, né, que salve a pátria no momento do aperto. Quer dizer, mas o problema é que o povo brasileiro desconhece a ideia de que numa democracia, né, o poder moderador é ele, o povo.
você pega essa entrevista aí do Paulo Kramer, que é quilométrica, né, e feita entre dois caras bem intencionados e bem informados, né, que esse José Fux, que é o repórter que fazia a entrevista, e o Paulo Kramer, né? Mas você rola a entrevista inteira e não aparece nem uma única vez aquela palavra que abre a Constituição americana, né? We the people. The people. O povo não faz parte, né? Então fica essa discussão que é onde se esgota toda a questão política brasileira, né? Então, as pessoas têm imagens, até essas pessoas desse nível, né? Tem imagens, né, de que nas tradições republicanas mais sólidas, tal, os caras têm essa noção de um limite. Eu digo, não é assim, cara. Eles não nascem com essa noção, né? Essa noção eles têm porque ela lhes foi imposta a fórceps por sua majestade, o povo, que é o verdadeiro poder moderador. Ele tem essa noção de que o poder tem limites, porque se ele não respeitar esse limite, ele toma uma paulada e toma um recall e cai. Sim. Não é que ele nasceu com isso e o brasileiro não. Não é isso. Isso é consequência de um processo. Você me lembrou, Fernão, que quando teve a proclamação da República, a descrição da época foi que o povo assistiu tudo bestializado. A participação popular começa completamente fora do negócio, né? E é isso aí, cara. Então, fica essa discussão quer dizer, se você não tem o povo como poder moderador, né, porque esse poder moderador, na verdade, é necessário, né? Senão fica uma disputa de poder entre o legislativo e o executivo. Quem é o poder moderador? Porra, é a lei, o judiciário, né? Mas se isso não tem o respaldo lá embaixo do povo, né? Se isso não está ligado ao fio terra do país real, que é quem decide se o Congresso está agindo para o bem ou para o mal, né? É só o freguês aqui fora que pode ter essa decisão. Entre eles lá, você fica reduzido a essa disputa de migalhas do orçamento. Quem pega mais migalhas do orçamento? Se é o legislativo ou se é o executivo? Se não tiver o povo lá para dizer, olha, nós precisamos de dinheiro para isso, se você não votar assim, você vai cair fora, né? Isso vira uma briga entre os dois. E aí, quem que fica faltando? Porque isso provoca uma indignação, né? Porque é uma nação inteira olhando aqueles dois contendores disputando o nosso dinheiro, né? E aquilo que nós deveríamos ter como serviço e tal, né? Então fica esse puxa-puxa, e aí justifica que entre um poder moderador que docemente constrangido se apresenta, é o seu Supremo Tribunal, e aí vem o seu Barrosinho e fala, não, o poder moderador sou eu tenho que empurrar a história na direção certa e tal, e ele começa a acreditar que ele é isso mesmo, né? Não, eu lembro do Raimundo Faoro, na definição dele de poder moderador, ele falando que uma das funções do poder moderador, e nós não temos isso na República, na brasileira nunca teve, embora eles tentaram tirar do imperador e colocar na figura do presidente, falharam, chefia de Estado e de governo na mesma pessoa. Ele dizia que a função primária do poder moderador é absorver o atrito que existe natural entre os poderes e fazer a máquina funcionar como se fosse o óleo do motor, sem deixar que o motor esquente, pegue fogo e funda a máquina. Eu respeito muito o Fauro e a obra dele, mas isso é bullshit. Não tem no Quem nosso faz desenho. esse papel na democracia é o povo. Tá certo? É o povo que entra e diz, olha aqui, cara, você passou desse limite, tchau. Por isso que nós nunca tivemos. O parlamentar age moderadamente por essa razão,
né? O presidente age moderadamente por essa razão, o juiz age moderadamente por essa razão, e não por Sim. outra, por ideologia, idealismo ou virtude. Isso não existe. Principalmente quando você está falando do exercício do poder, né? O exercício do poder, quer dizer, uma entidade que tem o monopólio da força armada, né, atuando sobre uma vasta população que aqui fora da democracia, né, em cima da qual ele pode fazer o que ele quiser. E ele faz, cara. Se ele puder, ele faz. Quer ver, Fernão? A coisa é muito mais simples do que a gente imagina. É só você olhar para um condomínio onde você mora. Eu te pergunto, quem é o poder moderador do condomínio? É o síndico? É o contador? É o porteiro? Quem é o poder moderador de um condomínio? São os moradores. É isso aí. Não são eles Então, que decidem? cara, e aí tem outra discussão nessa entrevista, né, sobre a apropriação dessas emendas pelo Congresso. Então, a conclusão da discussão é essa, que quem conquistou esse poder uma vez não vai abrir mão dele. Então, essas emendas estão aí para ficar. E é o Direito que está adquirido. sendo provado, né? O, o Supremo Tribunal só é obrigado a recuar quando ele tenta mexer nesse vespeiro aí. Que aí os caras se abespinham, né? Eu digo, cara, a mesma coisa vale com relação ao povo, né? Se você der ao povo um poder a mais, ele jamais vai abrir mão desse poder. O Gramsci foi o primeiro a saber disso e teorizar sobre isso lá em 1920. Está nos Ele cadernos dela. chegou à conclusão, né, de que a democracia, por dentro, pelos canais da democracia, ela é indestrutível. Ela não se consegue matar a democracia. Você pode convencer a democracia a se suicidar, né, se você conseguir instalar uma trapaça gigantesca na sociedade inteira para falsificar a história, censurar tudo que o povo não pode saber e tal. Que era o que eles estavam tentando fazer e que agora não conseguiam nunca chegar no final, né? Mas agora, como você tem 5 canais onde tudo acontece, né? Toda a transmissão do conhecimento, as artes, a informação, né? Os business, tudo precisa passar por esse troço, ficou fácil. A opinião pública, né? Você fazendo 5 caras desses aceitar essa trapaça, como o Zuckerberg acabou de contar que aconteceu com ele, né? Você conquistou a parada. A exceção que está incomodando é o Elon Musk, né, que foi lá e comprou o Twitter para tirar ele dessa conspiração. E com Então, isso, a cara, população saindo da letargia e olhando que isso está acontecendo. Cada vez mais gente está ciente disso tudo. essa onda da direita, né, suposta direita, né, que apavora esse pessoal que está numa hegemonia de poder há um século ou mais, é isso. É o rompimento da censura que Isso a aí, que internet proporcionou, né? a informação descentralizada e distribuída é imparável. É imparável. E os donos do poder sabem perfeitamente que é disso que se trata. E é por isso que eles estão absolutamente já abduziram o Zuckerberg, o Bezos, o TikTok nem precisa, porque, né? Já é de casa. E estão agora até o pescoço envolvidos no linchamento do Elon Musk, numa operação gigantesca internacional, porque isso é que incomoda essa turma dos monopólios, que está associada com os donos do poder, numa ilusão de noiva, né? Porque vai acontecer com eles o que está acontecendo com o Elon Musk aqui. Por mais dinheiro que você tenha, você não é páreo para o Estado Nacional, que tem o monopólio da força Sim, armada, né? exato. Então,
na hora que você bate de frente um com o outro, né, esses caras perdem. Né? E esses Jorge Soros da vida aí que estão achando que vão ser os donos do mundo, eles vão ser os fuzilados do Stalin da próxima edição, da O, União Soviética Global. o Olavo de Carvalho comentava sobre isso. Ele falava: quem tem mais poder? E na época ele citava o Eike Batista ou um pivete com 3/8 apontado para o peito dele. É isso aí. Então, quem tem o poder de matar e o poder de determinar comportamentos é quem tem o verdadeiro poder. É isso aí. Né? É isso aí. É Isso me claro lembra que uma. nessa fase da conspiração, os bilhões de dólares, e trilhões de dólares ajudam muito. É o que está Ajudam as acontecendo lá vontades, com né? a Câmara, né? É uma figura absolutamente nula que existe porque tem quase 600 bilhões de dólares investidos na sua campanha pelos Jorge Soros da vida. Você vê com a questão do Biden, que foi retirado da campanha, que estava lá babando na gravata, a questão que ficou interna nos Estados Unidos é quem está governando o país? É o Partido Democrata. E o Partido Democrata percebeu que, olha só, a gente já cuida do velho babão aqui e estamos de boa governando. Então, que tal a gente colocar um outro poste aqui e a gente continua mandando nisso tudo? Então, se vamos fazer isso, os esquemas vão continuar, tá? Mande a grana para cá, vamos fazer isso acontecer. Só que na cara de todo mundo. Então, cada vez mais, essa guerra da informação descentralizada e distribuída que está vencendo. Então, a gente tem ainda a percepção de que a gente está perdendo, mas olhando determinado ponto de vista, a gente não está perdendo, Não, a gente está vencendo. Estamos vencendo porque está ficando cada vez mais desmoralizado, todas as instituições estão ficando desmoralizadas, tá? E o que está restando é a verdade. É isso aí, quer dizer, porque, porra, qual é a justificativa, a credencial apresentada para essa senhora virar candidata a presidente dos Estados Unidos? Ah, é porque ela é mulher e é negra. Não. Enegreceu, né? Se declarou negra. Antes ela se declarava branca. Então, cara, é a Dilma. Né? Por que puseram a Dilma? Ah, porque temos uma presidenta. Ah, bom, então, e hoje você falar que você não é a favor de ter uma presidenta só porque ela é presidenta, você virou um nazista automaticamente. Sim. E sendo um nazista, você deve ser apedrejado em praça pública e morto a paulada. É isso, cara. E foi o que aconteceu banal, o mais banal do mundo. Né? Você viu o que aconteceu no debate da CNN lá com o Trump e a Kamala, que todas as pautas do debate era agenda woke. Se não se falava dos problemas americanos, das soluções, do que tem que ser feito. Então, para não falar do que deveria ser feito e que o culpado era o próprio governo que está querendo se reeleger, você pega todas essas pautas woke, pega tudo que é mentira, coloca na discussão e atribui lá o espantalho para o seu inimigo lá, que é o laranjão. Não, você é homofóbico, você odeia as mulheres, você é um racista, você é um nazista, você foi mexer a cabeça na hora do tiro, você faz tudo errado nessa vida. Você saiu com uma prostituta em 1945, sabe? É sempre uma coisa, né, que você fala, meu, puta, será possível que isso cola? E cola. Inacreditável, inacreditável. Inacreditável. Ou seja, Fernão, essa matéria é uma matéria boa, mas ela tá cheia de furo, né? Tá cheia de ausências. Não, como eu digo, pô, a descrição do processo feita pelo Paulo Kramer é precisa, né? O que já é um tremendo sobrepreço das narrativas que a gente está acostumado a ver, porque você lê as entrevistas sobre o processo político brasileiro que rolam por aí, e quando não dá nojo, dá sono. Né? Que é aquele monte de obviedades, de mentiras repetidas e tal. Ele não, ele está discutindo, ele está descrevendo o que realmente está acontecendo, né? Mas
não estava em causa também nessa entrevista, né, essa coisa, quer dizer, aonde, em última instância, está o problema? Então, isso é um pouco o vício que contamina o processo brasileiro, né? A gente nunca vai à raiz dos problemas, a gente fica superfície. discutindo os diversos efeitos do problema. Então, cara, isso que me mortifica e me desespera um pouco, porque são questões que eu, que sou um apaixonado por esse período da história, vejo, são questões que estão decididas desde o século XVI e tal, e nós estamos discutindo como se houvesse alguma dúvida ainda sobre essas coisas, né, fundamentais. E o fundamento é esse, quer dizer, a democracia é aquilo que a palavra diz, né? O povo no poder. Então, você discutir a democracia sem discutir qual é o papel do povo, você fica discutindo, né, se você vai trocar o Pachecozinho pelo Alcolumbre, tá? Fica nisso, né? Não vai mais além disso. É aquela questão de causa e efeito, né? Você fica só discutindo as causas, né? Um carro que perdeu a direção na curva, bateu na parede, derrubou o poste, o cara está discutindo o pneu, que não teve tração, se deveria ter poste, será que a fiação do deveria estar embutida no chão, aí não teria o poste, aí não teria acidente, aí você fala, não, pessoal, peraí, o cara acelerou pra caramba lá atrás, eu não devia ter feito a curva a 200 km por hora, vocês estão fugindo disso aí, esquece o resto. Né? Então, o que a gente vê na discussão pública, inclusive agora nos debates aí para prefeito, Fernão, eu rodei a internet procurando algum vídeo de debate onde tivesse alguma proposta para algum problema real. É xingação, lacração, briga. Não tem nada sendo discutido. Não, mesmo porque é isso, quer dizer, né, as pessoas de senso comum que não têm essa informação sobre os fundamentos da democracia, né, que eu estudei por tanto tempo para conseguir essa fórmula simplificada, né, as pessoas que não têm isso já não acreditam nesse troço de propostas, né, porque essas propostas não funcionam, porque não existe democracia. Tá certo? Porque o principal interessado naquilo que vai ser apresentado como uma sugestão de mudança, de serviço, etc., não tem o poder de cobrá-las e sabe que não vai ser entregue e que ele não vai ter nada a fazer diante dessa ausência da entrega. Então, o argumento dos projetos tal, perde o sentido, porque, porra, nem o projeto nunca é cumprido. E não acontece nada se cumprir ou não cumprir. Né? Então, as pessoas já sabem disso. Então, não se discute mais esse tipo de proposta, porque o pessoal sabe que isso é fajuto. Agora, o que o pessoal não sabe é por que isso é sempre fajuto. Né? É pela ausência dessa coisa, né? do cara que termina a carreira de quem não entrega. Né? O isso cara aí que faz com o político a mesma coisa que o patrão faz com a gente. Né? Isso responde, Fernão, aquela pergunta que foi feita várias vezes aí, poxa, mas o brasileiro não está percebendo que ele está perdendo a liberdade que ele tem? Mas como que ele vai perceber se ele não faz a menor ideia do que ele tinha, como que ele conquistou, quais os caminhos que foram percorridos para que ele desfrutasse daquilo? Ele não tem liberdade nenhuma. Né? O que é liberdade, caramba? Certo? O que é liberdade? A liberdade é o sujeito dizer, não, eu quero que você me pague 300% de imposto. E você diz, não, eu não topo. Aí isso é liberdade. É. Então, o brasileiro, a liberdade de ir na sua posição e não a dele. Muitos achavam que a liberdade era a liberdade de ir no botequim tomar uma cerveja, de ver o jogo de futebol, de ir no pagode. Eu vou e volto e ninguém me impede, eu sou um cara livre. Não é? Isso aí. Então, como você não tem noção daquilo que você tem, como é que você vai perceber que você perdeu algo que você não sabe que você tem? Não tem como. Por isso que muitos dos brasileiros não fazem a menor ideia do que eles estão perdendo. E às vezes até escuta essa conversa nossa na internet, o pessoal reclamando, brigando, advogados falando e tal. E
continua sem saber do que eles estão falando. Ele fala, eu saio de casa, vou trabalhar, volto, não estou vendo nada do que esses caras estão falando. Final de semana eu vi o jogo lá e tal. Vocês estão brigando pelo quê? Eu tenho liberdade. E a gente fica nessa questão de que, caramba, a gente tem que primeiro voltar 10 passos para nivelar o conhecimento, a base do que você está falando, do que perdeu, por que isso é ruim. Você tem que fazer todo o dever de casa para poder explicar para algumas pessoas. É simples de explicar, né? Porque você chegar para qualquer sujeito, de qualquer nível, né, de afluência econômica, vamos dizer, e dizer, cara, se você não entregar o serviço pelo qual você é pago, o que vai acontecer? Ah, pô, vou ser demitido. Todo mundo sabe isso. Eu vou ser demitido, vou perder o meu salário, né, vai sujar a minha ficha, né, e aí eu não consigo mais trabalho, e se eu conseguir um trabalho, eu vou ter que cumprir o que a função exigir, senão vou ser demitido de novo. Todo mundo sabe isso, menos o político brasileiro. Ele pode fazer o que ele quiser, né, com a sua vida, com as promessas que ele fez para você, que não vai ter consequência nenhuma. Então, cara, depois dessa constatação, tudo mais é supérfluo, é ocioso discutir. Eu acho que começa lá no plano de governo. Lá no plano de governo, quando o partido vai lá e registra no TSE um plano de governo, registrado, oficial, tal, e não cumpre nada do que está ali. E fica por isso mesmo. Depois é que vem as promessas, né? Mas a primeira grande mentira das eleições, acho que são os planos de governo. Se você pegar de todo mundo, que todo mundo escreveu, de todas as promessas que foram feitas, o Brasil seria a Disneylândia, né? Uma maravilha e tal. Mas dali já começa a não ter compromisso nenhum. É o síndico que chega no teu prédio, diz que vai fazer determinadas obras, não faz nada, e você só pode tirar o cara de lá quando ele se aposentar. Você não pode tirar o cara porque ele gastou dinheiro errado, porque ele roubou. Não, e se aposentar não é tirar o cara, porque você vai continuar pagando a aposentadoria dele. É uma aposentadoria privilegiada, né, à custa da merreca que é a sua aposentadoria. Quer dizer, então tudo isso está amarrado nessa coisa básica, né? Ou se você não tiver o poder de mandar esses caras para fora na hora que eles fizerem a merda, né, nada vai se resolver, nada vai consertar, nem segurança pública, nem saúde pública, nem o ambiente de trabalho, nem a riqueza nacional, nem o valor da moeda, nada. Né? Tudo isso é só consequência de ausência de democracia. Quando se instala a democracia, tudo isso se arruma, se perfila em torno desse eixo, né, que é o poder do freguês, né, de fazer sentir a sua insatisfação na hora, não é amanhã nem depois da manhã, é já. Pá, bufe, fez, toma. Né? Aí o cara, para de fazer merda, imediatamente. É o que uma das coisas surpreendentes, quer dizer, quando os Estados Unidos adotou o sistema do recall, né, aqui estava podre de corrupção, podre. Tinha todos os personagens da crônica policial política brasileira. Aqueles puta cafajestes que há 50 anos controlavam cada partido, cheio de corrente de ouro, né, ostensivamente corruptos, né, e tal, e você não tinha o que fazer contra eles. Instalou o sistema, nunca mais aconteceu. Teve 3 governadores só que tomaram impeachment ao longo de 100 anos. O último foi o Davis, da Califórnia, né? Porque mudou o comportamento imediatamente. O cara, sabendo que você tem um revólver na mão que atira, ele para de fazer merda. Ele não ninguém dá murro em ponta de faca, cara. Os malucos não rasgam dinheiro. Sabe? Você lembra, Fernão, aquele filme do Elliot Ness caçando o Al Capone? Era aquele ambiente de tudo corrompido na política, tudo corrompido no judiciário,
para quem vê o filme, tem que se perguntar, pô, por que tiveram que pegar um cara do imposto de renda para conseguir pegar o Al Capone? Porque estava tudo torto, estava tudo errado. Você lembra que o lance decisivo do filme é que ele fica sozinho com o juiz e fala para o juiz que o nome dele também estava na lista da contabilidade do Al Capone, né? E o companheiro dele lá pergunta, mas estava na lista? Ele fala, não estava. Mas ele achou, o juiz sabia que ele tinha o rabo preso. Em algum momento, o juiz, ih, rapaz, tô cagado aqui, tô sujo. Ele não estava na lista, mas estava. Eu acho que é muito legal quando a gente consegue usar, Fernando, o cinema, que você pega e dá essa fotografia daquele momento. Uma coisa é você falando, os robbers barons, as instituições estavam todas corrompidas. Esquece isso, vai lá ver os Intocáveis. Vai lá ver os Intocáveis. Você vai ver que os caras só conseguiram fazer desse jeito porque estava tudo ruim. E tem outros filmes e outras épocas aí onde você consegue ver isso muito claramente, que é o poder do cinema, da sétima arte ali, de te entregar aquela fotografia do momento que te ajuda a compreender a história. Então, por isso que é sempre importante, Fernando, dica de filme, dica de livro, isso é importante também, para que o pessoal possa complementar conhecimento. É sempre fulminante, né? Você assistir a cena, né? Porque você transpõe imediatamente para a sua situação, para a situação que você conhece. É perfeitamente transponível, né? Você vê naquele personagem o Elliot Ness daqui, o Al Capone daqui, você vê tudo. Perfeito, perfeito. E você vê a Providência também ajudando, né? Que não era para o Theodore Roosevelt ser presidente. Não era. Ele perdeu, ele não tinha força política para ser presidente. Aí vem a Providência, deixa ele como vice. A sorte que é o fator injusto nesses processos, né? Porque os americanos tiveram sorte nesses episódios, nesses momentos críticos, né? As viradas foram para o bem. E nós, cara, é uma negação. Quando ameaça dar alguma coisa certa, o cara morre, Piora. entra outro, filho da puta, né? Piora. Quer ver? Eu lembro, Comissão Afonso Arinos, promessa do Tancredo. Vai ter reabertura, vamos fazer uma nova Constituição. Aí montou a Comissão Afonso Arinos, só notáveis. Vamos fazer uma Constituição, chamar um professor, um engenheiro, aqui um desembargador, vai vir um médico, o povão, vamos fazer. Aí fizeram a Comissão Afonso Arinos, uma Constituição, 50 páginas, enxuta, está disponível na internet, você pode ler lá, era pequenininha, muito parecida com várias coisas que estão na Constituição americana, pegaram coisas da Constituição suíça, pegaram da de 1824 brasileira, fizeram um trabalho legal. E o Tancredo morreu. Aí aquilo, quando chega no parlamento, o parlamento fala, isso aqui é uma interferência no legislativo, jogaram no lixo. Vamos fazer a nossa Constituição que esteja implantada, constituinte. Aí saiu esse treco aí de 500 páginas, 10 vezes maior. Já começa por aí, tá certo? Quer dizer, esse negócio de constituinte, Assembleia Constituinte, meu Deus do céu. Todas as da história da humanidade deu o mesmo resultado. Todas foram muito ruins. 400 pessoas, partidos do diabo, vira... Né? As que funcionam, 10 caras trancados numa sala, faz a coisa e depois submete ao povo. Né? Exato. Diz aqui, olha, vocês estão gostando disso? Topam isso aqui? Não, aí aparecem aquelas dúvidas, então, não, vamos então fazer uma série de emendas para resolver essas dúvidas até o povo gostar. Né? Isso é a Constituição democrática, não é a Constituição que põe 50 partidos lá. Então, não, essa é antidemocrática porque os verdes não estavam representados, os amarelos não estavam, não falaram o suficiente. Porra, isso é tapiação para quem não conhece nada da história da humanidade, cara, né? Você vê, Fernando, você está falando de azar, eu estou passando a história do Brasil século XX aqui na cabeça, mas é azar em cima de azar, desde o começo da República ali.
é Deodoro, aí vem golpe, entra Floriano, outro golpe, revolta da Armada, encilhamento, aí vem, acaba a República da Espada, vem Café com Leite, aquelas fraudes eleitorais massivas, aí daqui a pouco aparece Vargas, sem falar de o Tenentismo 22, Revolução de 24, depois vem 32, guerra. Foi um desastre o século XX. Não, e a gente fica nessa coisa, né? Porque agora está essa discussão, quer dizer, quando você escapa do eu contra você, né, você cai nas emendas parlamentares ou o direito do presidente de ter dinheiro para pagar incêndios e tal. Fica essa puta tapeação, né? E os parlamentares também nessa ilusão de noiva, né, segurando essa prerrogativa, enquanto, na outra mão, eles estão aprovando a reforma tributária do PT, né, que vai pôr toda a arrecadação do país no bolso do presidente da República. Quer dizer, e do conselhão que ele vai montar. Não é para ninguém. Se você não fizer todas as porcarias que o presidente ordenar que faça, você não vai ter um tostão daqui para frente. Isso os caras não estão nem pensando que isso vai ser problema dos outros, né? Eu aqui quero saber da minha emenda agora. Então fica essa puta discussão tal. Que eles façam isso, os próprios interessados, tem a sua lógica, né? Mas a imprensa, o resto do país, né, não está olhando para esse amanhã, que é imediatamente amanhã, não é daqui a... Né? Vai tudo, vai fechar qualquer outro vazamento, né, de poder das mãos do presidente, porque essa disputa aí das emendas é uma disputa de poder. Quem tem o dinheiro tem o poder, né? E aí fica essa coisa, o Congresso não vai entregar o seu poder, porque ele ganhou a prerrogativa de ter essas emendas, né, e ele vai ficar com isso aí no bolso. Se o Supremo vier mexer com isso, toma tiro. Mas a reforma tributária eles vão aprovar, porque quando ela estiver em vigor, eu já morri, já fui. Quero que se dê. A gente vive uma crise, Fernão, de tremenda irresponsabilidade. Ninguém se responsabiliza por nenhum ato, nem judiciário, nem funcionalismo público, nem governo, nem seja lá quem está de passagem hoje, estava ontem no governo falta anterior. O enforcement do roubado, né? Quem tem o interesse, né, em fazer a lei ser cumprida é o roubado. Mas o roubado no Brasil não tem poder nenhum. Você vê o caso da nossa Previdência, do INSS, uma série de decisões erradas tomadas ao longo de gerações. Todo mundo sabe desde o primeiro momento que aquilo é uma pirâmide que vai quebrar, e o pessoal continua alimentando aquilo porque ninguém se responsabiliza. Eu vi um artigo do Stefan Kanitz falando sobre isso, ele dizendo: a minha geração tem uma culpa tremenda na quebra da Previdência, porque, como economistas, sabíamos que está tudo errado, o desenho é uma pirâmide, vai quebrar no futuro, vai ter um monte de gente que contribuiu e não vai conseguir se aposentar, e futuras gerações vão ter que pagar por esses erros, vão ter que meter a mão no bolso e pagar. Talvez correndo o risco de, inclusive, de pagar e não se aposentar também. E nós jogamos isso tudo para debaixo do tapete, porque ninguém responde por nada. Não, e nesse aspecto, quer dizer, o brasileiro é burro nisso, né? Porque, quer dizer, é claro que essas coisas têm que ser estimuladas, né? Porque ninguém tem a obrigação de nascer sabendo isso, e você tem que gastar 26 horas por dia para não morrer de fome, né? Então, alguém tem que ser pago para fazer esse papel, né, e estudar esses fundamentos e divulgar para as pessoas, né, que é o papel do jornalismo, né? Mas o jornalismo está abduzido, tomado pelo inimigo, né? Então, é isso. Aí você fica perdido sempre nessas discussões, né, cara, se o poder das emendas vai dar mais poder para o Congresso ou para o presidente. Pô,
quando tudo isso, ou o impeachment do Alexandre de Moraes, agora falta 4, os 4 que faltam são de tal partido, então você vê caras aí fazendo discursos apaixonados, são todos do partido do fulano, então esse fulano é que é a eminência parda, cada dia tem uma merda nova dessa. Cara, enquanto você tiver um poder legalizado para 2 pessoas usurparem todo o poder do Congresso Nacional, por uma manipulação de regimento interno que não é votado, né? É uma treta lá deles, feita no escurinho do cinema, né? Enquanto existir isso, você pode eleger o Congresso que você quiser, que não faz diferença nenhuma, porque comprando um sujeito, que é o presidente do Senado, você barra qualquer processo, impede ele de começar. Então, ninguém discute isso, cara. Ninguém discute isso. O Alexandre de Moraes existe porque existe o Rodrigo Pachecozinho. E ninguém vai. Então vamos trocar o Pachecozinho? Sim, por quem? Pelo Alcolumbre ou pelo Alibaba? Qual vai ser o próximo? Né? O que adianta? Quer dizer, enquanto essa posição tiver esse poder, cara, nós estamos feitos sem farinato. Então, o Brasil nunca vai para essas raízes, nesses nós, né, que nos amarram. Né? Fica discutindo o efeito da existência do nó. E, Fernão, sempre quando eu faço uma regressão da biografia do Pacheco, as pessoas não percebem que a própria presença dele como presidente do Senado é uma coisa anômala, porque ele era um deputado desconhecido, que fez um mandato desconhecido também, voltou para Minas Gerais e, de repente, foi alçado a ser candidato do Senado junto com a Dilma, por conta daquela manobra do Lewandowski lá. O sistema político mineiro manobrou de tal jeito que ficou somente a Dilma com o Pacheco. É meio que se tivesse o Pato Donald, o Mickey Mouse e a Dilma, ia estar eleito o personagem da Disney, sem dúvida alguma. Então todo o sistema político manobrou para o cara ser o senador do Estado. Beleza. Aí chega o senador estreante no Congresso Nacional e é alçada a presidência do Senado Nacional. É o jabuti que foi posto em cima da árvore para fazer exatamente o que ele está fazendo hoje. Não tem nada a ver com o Brasil. Não representa ninguém. Você não sabe quem elegeu ele. E, no fim, quem elegeu todo mundo é sempre o partido, né, com dinheiro público. Um partido que não nasce do eleitorado. Não é natural, né? Quer dizer, é tudo. São times de futebol, Fernão, que não tem torcida. Mas você tem a verba dos ingressos dos estádios, você recebe mesmo sem ter público. Todo mundo recebe e os times estão jogando com campo com arquibancada vazia, né? Estão lá disputando os campeonatos sem povo, que é o que você falou. São times de futebol sem torcida, que são os nossos partidos, que disputam campeonatos sem povo. E estão aí vencendo, gastando nosso dinheiro, tomando decisões da nossa vida, e a gente fica aí preso nesse circo vicioso que um monte de gente está percebendo. Eu nunca vi tanto artigo, Fernando, mídia, rede social, as pessoas falando, a eleição, não sei se vocês perceberam, eu acho que é uma farsa. Tem um monte de gente percebendo isso, que eu acho que isso é meio farsa. Esse jogo dos chefes de partido, com dinheiro garantido, com seus monopólios aí. É tão óbvio. Né? Pô, quer acabar... 37 partidos. 37, e lá vem mais. 37 ministérios. Ministérios. Partido vem mais. 7. Não elege o presidente da República, ela elege os 7 membros de um board que correspondem aos 7 ministérios que são realmente necessários. Sim. Um de finanças, um de agricultura, um de saúde pública, um de segurança. É isso aí. Né? São eleitos para presidir a República. Não tem chefe.
Eu tenho uma Tem uma meta teoria. a alcançar. Pronto, só isso. Eu tenho uma teoria, vamos ver se você concorda comigo. As pessoas às vezes perguntam qual deveria ser o tamanho do Estado, o que, que deveria ser o Estado, já que tem ministério demais, tal. A minha teoria, Fernão, é o seguinte: o Estado deveria ser aquilo que funciona quando é dado ponto facultativo. O resto foi passar o feriadão na praia e assumiu que não faz falta. É O que, que isso você aí. acha dessa teoria? Já seria um bom começo. Eu também vivo falando isso aí com os constitucionalistas, né, que também entram num discurso maluco, mas, enfim, eu falo, olha, se você fizer uma reforma na Constituição brasileira, eliminando tudo que está escrito nela em contradição com os princípios enumerados no primeiro capítulo, vai sobrar 1%, que Vira um é, folhetim, né? é, A essência do negócio. que é o que é necessário. É o esquema americano. Você tem 7 artigos que descrevem quais são os 3 poderes e quais são as relações entre eles. Só, como é que funciona a máquina de governo? Né? Quais são os limites do poder de cada um, como cada um é eleito, como é que cada um manda no outro ou não. Tá? Esses são os 7 artigos. Depois você tem 10 questões, das quais 8 dizem o que o governo não pode fazer, nem o governo, nem a maioria, contra cada indivíduo americano. Ponto. Acabou. Quanto É mais isso. simples, melhor. Né? É isso que é uma Constituição, a Constituição que melhor funciona no planeta. Né? Mesmo assim, tem seus defeitos, né? Porque na reforma política que eles fizeram, a federação ficou de fora. Mas entrou o poder econômico e o poder político dos governos estaduais para baixo, o que fez E eles virarem esse monstro que eles são. funciona muito bem, porque a vida real está no condado, está no município. A vida real está lá. Por isso que se você começar de baixo, a coisa funciona muito bem. Por isso que você descentralizar funciona muito bem. Centralizar é o contrário. Funciona muito mal porque você se distancia da vida real. Você vê que quando você acorda, Fernando, na sua casa e você vai na Paulista lá que vai encontrar um amigo, vai almoçar, vai fazer uma entrevista, vai trabalhar, você vê que a sua vida inteira ela é municipal. Você está no teu municípiozinho ali. Você passa ali, quem está tomando conta do trânsito aqui é a prefeitura, tem ali o guarda de trânsito, o posto de saúde é municipal, a escola municipal, é tudo município. Você não vê o governo federal quando você sai da tua casa e vai na casa de um amigo aí. Você não vê o governo estadual, muito pouco, no máximo a polícia, que poderia ser uma função municipal também, não tem por que ser estadual. Então, você vê na prática do dia a dia que a essência da sua vida é municipal. Então, como pode o princípio da subsidiariedade estar invertido e o governo federal ficar com 80% dos impostos e 20% ser dividido entre Estado e municípios? Como pode isso? Isso. Na democracia americana, as funções do presidente são as que dizem respeito à guerra, né, à segurança nacional, do território nacional, né, contra o inimigo externo, não, e a proteção da moeda e São as os funções de tratados Estado. internacionais. Só. São as funções de Só. Estado porque são as coisas que são perenes do país. Não Todo o são resto transitórias. é atribuição do município. Né? E Todo o o resto é pouco que o governo. município pode fazer sozinho é do Estado. É. Você começa da menor célula, que é a família, que a família não resolve. Quem vai resolver é a tua rua, aquele Isso conjunto de é uma das casinhas coisas do teu prédio. que é muito sintomática, né? Uma síntese. Né? Dentro da legislação suíça, né, o princípio da subsidiariedade está formulado na forma de lei. Né? Você só pode recorrer ao Estado, à primeira instância, né, municipal, né, para uma questão que comprovadamente a iniciativa privada não possa resolver.
Se você resolver com o município e depois você demonstrar que a iniciativa privada poderia resolver aquilo, você pode anular aquela solução. E assim por diante. Quer dizer, as municipais resolvem tudo do seu município, só podem recorrer às estaduais, as cantonais, lá, né, que são os estados. Sim. Se as municipais não conseguirem resolver, e assim por diante. Quer dizer, isso é lei, é regra. Né? Sob pena de reversão da solução. Né? Quer dizer, isso aí, Fernão, impede essa chaga brasileira do cachaceiro deputado vai lá, cria da cabeça dele uma regra do nada e aplica aquilo para todo mundo. É isso aí. E você anula isso. Ó, meu filho, não adianta você ser criativo. Se aquela questão não foi reduzida, não foi resolvida lá no menor núcleo, não vem com a tua ideia. Você não tem espaço para vir com a tua ideia. Rebolando lá para torear as maluquices que esses caras inventam. De botar kit de emergência no carro. Lembra disso? Que você tinha que ter um kit de emergência no seu carro? Com primeiros socorros? Trocar todas as tomadas de luz do país inteiro. Né? Nós estamos tão acostumados a ser violentados, né, que a gente nem percebe mais, a gente nem discute mais essas coisas. É aquilo que a gente falou antes. A gente, como não tem consciência desses direitos, do próprio direito natural e das conquistas que outras gerações de brasileiros conseguiram, como isso tudo chegou de graça a ninguém falar nada, a gente perde. Você reage à perda do direito que você já teve. O que você nunca teve, você nem sabe que existe. Então, você não sabe. É isso aí. Sabe, eu perdi aquilo que eu nunca tive? Eu não sei, cara, eu nunca tive. É isso que a democracia brasileira está acontecendo, não tem choro nem vela para ela. Acabou, passou. Sim. Agora o Alexandre de Moraes? Tá. Para 90% da população brasileira isso não faz a menor diferença. Nem entende o que está acontecendo. Agora você viu essa notícia que saiu hoje, Fernão? Saiu ontem para hoje, que os americanos estão querendo caçar o visto aí do Xandão, com a turma toda do STF, para o pessoal não ir mais na Disney. Mas que sacanagem é essa, Fernão? Isso é interessante, né? Porque lá, até pouco tempo atrás, as leis tinham que ser cumpridas. Eu não sei se existe formalmente essa lei, né? Mas provavelmente existe uma lei que justifique que uma autoridade estrangeira que tenha cometido uma violência contra um cidadão americano, que é a base dessa petição aí, né? Uma violência contra os direitos humanos, pode ter a sua entrada nos Estados Unidos proibida, caçado o seu visto. Não sei, mas provavelmente é algo assim. E se tiver algo assim, cara, se tiver uma lei que determina isso, acabam caçando mesmo. Sim. Se eu não me engano, Fernão, lá aquele formulário americano de visto FS 160, não sei o quê, DS 160, eu acho que ele faz perguntas relativas a direitos humanos ali. Eu acho que eles fazem lá. Inclusive de terrorismo, né? De morte, você matou alguém, quer matar alguém, não sei o que lá. E tem alguma coisa lá ligada a direitos humanos, sim. Mas é o que você falou, tá certo. Parece que tem esse movimento no Congresso americano. Os deputados estão querendo criar um novo act, uma nova lei para abranger esse tipo de coisa, porque parece que está ficando comum no mundo pessoas que agridem. Porque no dia anterior a essa carta aí, que é assinada por uma meia dúzia de parlamentares lá, né, esses mesmos parlamentares tinham proposto uma lei nesse sentido. Portanto, não deve existir ainda uma lei formal sobre isso. Que seja uma regra que não precise da participação política, a coisa passa a ser automática, executada pela própria administração pública, né? É isso aí. E a pessoa vai lá e vai perder o seu visto, o seu direito de ir na Disney. Mas cara, eles merecem totalmente o mesmo tratamento da turma que nós estamos aliados. O Putin não pode pisar em 99% dos territórios nacionais do mundo porque ele vai em cana. O Maduro é a mesma coisa. Por quê? Porque ele é criminoso.
Então, a ponto de incorrer em crimes que estão capitulados na ordem internacional, que é bastante mais flexível que muitas nacionais. Então, se esses caras continuarem na toada que vão, eles vão ter o mesmo tratamento de todo mundo com quem eles se abraçam. Que hoje nós somos desse time, né? Do Xi Jinping, do Kim Jong-un, do Putin, né? Do cara de Cuba, do cara da Venezuela, do Daniel Ortega. Esse é o nosso grupo, esse é o nosso time. Isso Hoje. dá medo, Fernão, porque a gente está virando inimigo do cara que dá ré no foguete, a gente está ficando inimigo do cara que vai fazer o cego enxergar, estamos ficando inimigo da galera que explode pager à distância, sabe-se lá como. A gente está escolhendo uns inimigos muito, muito fortinhos para a gente lutar, né? Além de são os inimigos que controlam a economia do mundo. Como se a Mas gente não aqui precisasse. a gente não vai nunca à luta, né? Porque não é Nada disso muito que se distante. trata, né? Porque tem esses caras que estão já montados em estruturas capazes de levar essas lutas. Aqui é tudo só sacanagem, só para o cara ficar insuportavelmente rico sem ninguém lhe encher o saco. Não vi nenhum Ministério Público, não vi ninguém reclamar, né, de que está sendo roubado. Seja roubado em silêncio, porque o Alexandre de Moraes não deixa você dizer pega ladrão. Verdade. E a sensação, às vezes, realmente, é que o pessoal lá de fora olha para cá e fala assim, isso aí vai passar, isso aí vai passar. Isso é jogo de palha e tal. Deixa que isso aí vai passar. Né? Eu não acredito nisso. Porque a gente está vendo de perto, né, Fernando? A gente está vendo que o desenho que eles estão fazendo agora é um desenho sério. Seríssimo de controle de poder mesmo. De todos os níveis, de todas as estruturas. Aquele raciocínio absolutamente simples. Para esses caras, quanto mais eles se distanciarem da lei, a volta da democracia implicará a prisão deles na cadeia. E aí, para não acontecer isso, esses caras fazem qualquer barbaridade. Esse é o moto contínuo desses processos nefastos, entendeu? O cara entra nesse processo e aí ele vai até o fim por isso. E na hora que ele se sente ameaçado, ele faz o que o Maduro está fazendo. Pega a criancinha e tortura, né, na frente da mãe, mata a gente na rua, vai até o fim, para não sair nunca mais de lá. E você vê, Fernando, que na história do Brasil, se você for ver a quantidade de anistias que o Brasil teve que fazer para repacificar o país em diversos momentos da história, a gente tem uma tradição de ruptura. A gente tem uma tradição desses tipos de cagadas que foram feitas a nível governamentais, que chegou um determinado momento que você teve que dar uma anistia geral para poder voltar ao jogo. Exatamente, porque se você não der anistia, o cara não sai nunca, porque é isso. Quer dizer, para mim, sair significa a morte. Então eu mato para não sair. Foi a proposta que fizeram para o Maduro, né? Aí você dá anistia para isso. Olha, saia, vai se aposentar lá na Sicília e comer muito espaguete e tal, e pronto. Vai engordar na Europa, vai gastar o seu dinheiro roubado aí, mas deixa o país em paz, né? Deixa o povo respirar. É mais ou menos a proposta que já fizeram pro Maduro. E eu fiquei sabendo que Diga. Não, esse Maurício aqui perguntando como acessar o Vespeiro. Digite vespeiro.com. Vespeiro.com. Só isso. Lá em cima, é só digitar vespeiro.com, você cai dentro do Vespeiro. Então aí várias notícias, né? Todos os dias a gente está fazendo uma organização aí, vamos mudar uma coisa ou outra do Vespeiro, mas ele está aí com muito conteúdo, muita informação. Se você colocar na busca lá voto distrital, você vai ver que o Fernão fala disso há mais de 10 anos, Fernão. Você vê matérias antiquíssimas lá falando disso. Vespeiro.com. Tá aí. Enfim. É isso, gente. A solução é simples pra caramba. Você precisa ter recall.
né, o poder de tirar o mandato do seu representante a qualquer momento. Para que isso possa acontecer de uma forma legítima e justa e transparente, você precisa ter voto distrital puro. O voto distrital puro divide a população pelo número de representantes que você quer ter em cada instância. Então, se você está falando de distritos federais, e no Brasil você quer ter os mesmos 513 deputados que você tem hoje, você tem que dividir a população de 210 milhões por 513. Dá uns 800 mil aí por cadeira. Não, dá menos, né? Dá uns 400 mil. Foi 400? 400 mil, mais ou menos. 400 mil por cadeira, 400 mil por cadeira. Por cadeira. Então, cada deputado só pode se candidatar por um desses distritos de 400 mil eleitores, que são distritos que são desenhados no mapa, né? No mapa feito pelo censo, né? E contou, aqui tem tantas pessoas, aqui nesse município tem tantos habitantes. Tá? Então, você tem que fazer distritos de 400 mil, mais ou menos parelhos. Pode ter um pouquinho de diferença, mas... e nesses 400 mil haverá sempre uma mesma proporção de eleitores. Então, o cara que é eleito por esse grupo, né, passa a pertencer a esse grupo, né, que está registrado nome por nome os eleitores daquele distrito. Então, os eleitores daquele distrito têm o direito de passar uma lista e, se chegar no número combinado de assinaturas, nos Estados Unidos isso varia entre 5% e 10% do que o cara teve de voto para se eleger, né, você convoca uma nova eleição no distrito e tira o cara. Isso é feito em um prazo curto. Para o distrito estadual, mesmo critério. Você divide o número de habitantes do estado pelo número de representantes que você quer ter na Assembleia Legislativa e faz os distritos do tamanho adequado. Municipal, a mesma coisa. A população da cidade dividida pelo número de vereadores. Então, aí você cria uma identificação perfeita, matemática, Física, né, objetiva, né, conferível, né, entre cada representante, que só pode se candidatar por um distrito, ele só pode pedir voto naquele distrito. Se tiver voto de outro distrito, é anulado, né? Então, cara, aí o jogo fica parelho, todo mundo ele sabe parte do quem princípio, representa quem. ele parte do princípio que aquele cargo é um cargo de confiança. Então, o eleitor teve a confiança nele, acreditou no que ele disse, colocou ele para trabalhar lá. Se o eleitor perde a confiança, a autoridade eleitoral não julga nada. A autoridade eleitoral apenas verifica se naquele abaixo-assinado aquelas pessoas moram naquele distrito e atingiu. Se mora no distrito e atingiu a quantidade mínima, ele avisa ao deputado, sei lá, o distrital, ó, meu amigo, surgiu um recall em cima da sua cadeira e você pode concorrer ou você já cai fora agora. Existe até uma tradição dos deputados, diante disso e do risco de perder e não poder concorrer durante 8 anos, surgiu o recall, ele já vai embora. Ele já se demite. Já vai embora. Ou então vai à votação o recall. Né? Com isso na mão, né, os americanos foram conquistando tudo mais que eles têm hoje de direitos. O direito de fazer leis de iniciativa popular, que, por exemplo, no município, as leis de iniciativa popular tratam do quê? Agora nós vamos passar a eleger diretamente o delegado de polícia. Então, cada distrito elegerá o seu delegado de polícia, porque a gente não gosta de apanhar de polícia. Então, um delegado eleito, sabendo que ele toma recall, ele vai bater menos nas pessoas. E assim vai dar resultado. Essas coisas funcionam. Né? Todas as funções de fiscalização do governo, né? O promotor público eleito, né? Ele é que vai dizer se você pode ou não pode ser processado. Ele é eleito por você. Né? O cara que vai, um dia que você se enfiar numa confusão, ele vai avaliar as provas e vai dizer, não, sim, esse cara tem que ser processado ou não. Que depois ainda vai a júri. E aí depois ainda vai a júri.
É assim que funciona a democracia, cara. Né? É isso que é o povo mandar no governo. Né? É ele ter esse poder. Então, com esse poder na mão, eles foram conseguindo tudo isso. Né? Primeiro, leis de iniciativa popular, porque eles não querem que o Congresso defina o que o país vai fazer agora ou deixar de fazer. Né? Então, eles mandam para o Congresso a lei e eles aprovam a lei. Né? Se o Congresso aprovar uma lei que eles não gostam, eles têm o direito de convocar uma votação para não aceitar aquela lei. Né? E agora eles já estão nessa fase de fazer isso com os juízes. Né? Essa história do México eleger juiz foi uma roubada para eles. Eles fizeram isso durante 100 anos, aí não deu certo. Então, agora o que eles descobriram? Que muito mais importante que eleger é deseleger. É como tira, o segredo está em como sai. Né? Então, eles fizeram essas retention elections, que é quem nomeia o juiz, cada estado faz do seu jeito. Né? Às vezes ainda são eleitos, em outros tem um board que nomeia o cara, em outros é o legislativo, em outros é o próprio governador que nomeia, mas quem desnomeia é o povo. Então, a cada 4 anos, vem o nome de todos os seus juízes do seu distrito na sua cédula, e você diz, juiz fulano de tal, permanece juiz mais 4 anos, sim ou não? Se ele toma um não, ele vai ter que mudar de profissão, porque ele nunca mais ele vai poder ser juiz, coisa nenhuma desse tipo. Verdade. Tchau. O Fernão, é a mesma coisa que você perguntar para as meninas aí, para as mulheres, para as mães, para as avós aí que tem as netinhas. É mais importante para sua neta, para sua filha, saber como conseguir um namorado ou saber dar um pé na bunda daquele que não presta? O que é mais importante ela aprender? Se livrar dos vagabundos ou conseguir namorar de novo um outro cara novo, diferente? Naturalmente, a coisa mais importante que ela pode aprender primeiro é se livrar de quem não presta. É isso aí. Aí o que sobrar vai ser melhor do que na situação anterior, quando ela não sabia se livrar de quem não prestava, que é o que é a grande proposta. Agora, Fernão, uma pergunta que eu queria fazer para você sobre a Paulista que você teve lá. Como que estavam as placas na Paulista? O que você viu de placa lá? Olha, essa daí estava focado no Alexandre de Moraes, né? Então, dessa vez, estava bem focado nisso. Mas não é a solução, como eu digo, né? Você tentar fazer de saída o impeachment do ministro. Né? Porque o impeachment passa por esse processo que é controlado pelo Pachecozinho. Então, antes de você fazer isso, você tem que tirar o poder do presidente do Senado de usurpar legalmente o poder que a eleição determinou. Né? Porque a eleição não vale nada, cara. Você elege uma maioria de 89% para um lado e o presidente do Senado pode barrar qualquer iniciativa desses 89%, não adiantou nada. Ou seja, a gente não está precisando de uma regra nova que a força política tire uma pessoa. A gente está precisando de criar uma regra nova onde o povo tira quem ele quiser na hora que ele quiser. Isso aí. Essa é a jogada. Quer dizer, isso tem que ser automático. Não precisa fazer manifestação da Paulista. Muito trabalho. Lá nos Estados Unidos, o que você vê toda hora é isso. Uma banquinha com 10 manezinhos lá numa praça. Fala, pô, gente, assina aqui. Vamos tirar esse canalha daí e tal. É assim, vai de boca em boca. Né? Caras que se voluntariam, vou passar no meu bairro, vou passar na minha faculdade, vou passar na minha escola. Né? Colheu as assinaturas, é convocada a eleição. E aí vence a maioria, é 51%, 50% mais um. 50% mais um, o cara cai fora. Tchau. Ponto. E é então, rápido, né? É rápido. Nem fica sendo a coisa mais importante saber qual foi o candidato que ganhou em cada distrito. Porque mesmo que você votou no que perdeu, aquele que ganhou passa a ser o seu representante. E você pode tirar ele a qualquer momento, mesmo não tendo votado nele da primeira vez. Você pode comandar a passagem dessa lista. E se você conseguir as assinaturas,
automaticamente vai ser convocada a votação e o cara cai fora. E o cara, sabendo que o jogo é esse, ele se comporta de outro jeito, totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver aqui. Né? Da autoridade, arrotando para cima de você, saindo num puta de um carrão. Lá o cara saiu num carrão desse, né? Pô, há 3 anos atrás, toda a Suprema Corte, lá tem Suprema Corte estadual, né? Toda a Suprema Corte de New Hampshire tomou recall, né? Porque a história começou com um deles que punha no cartão o cartão de crédito oficial, né, uma enchida de tanque de gasolina que não tinha nada a ver com o percurso do trabalho dele. Era lá numa estrada, meio longe e tal, ele enchia o tanque lá. Quando foram ver, era o clube onde ele ia jogar golfe. Ele estava cobrando a gasolina para jogar golfe do povo. Começou aí o processo. Acabou que os 5 juízes supremos de New Hampshire foram empichados por causa disso. Porque foram ver, um estava fazendo uma reforma no escritório, gastando um monte de coisa supérflua, sabe? Então, lá, cara, o espacinho para o cara fazer merda é desse tamanho. Por isso que eles ficaram ricos. Por isso é o país mais rico do mundo. Você viu, você entregou na mão do povo. O povo que resolve aí o que vai fazer com esse cara. Eles que estão pagando a conta, a gasolina do cara, entrega para quem paga a gasolina para decidir se não vai deixar, não vai deixar, vai continuar, não vai continuar. Aí muda tudo, muda o jogo. Imagine se você precisasse da política, que é julgada por esses juízes, para a política chegar lá e limpar o judiciário. Não, eu vejo aí, eu acompanho essas votações, porque são cobertas por jornalismo e tal. Lá, o ano passado, retrasado, um juiz da Califórnia tomou um recall porque deu uma pena só de 6 meses para uns moleques que estupraram uma menina numa daquelas faculdades chiques deles lá, Stanford, numa daquelas, né? Estupraram uma menina que estava bêbada, desmaiada numa festa, né? E o cara deu só 6 meses de prisão para o cara que fez isso. Não durou uma semana, caiu fora. Tchau, cara. Um cara que dá uma pena dessa para um sujeito que faz isso, fora. Agora, imagine aqui que o juiz solta, manda devolver iate para traficante, helicóptero, cacete. Quer dizer, você engole isso com casca e tudo. Meu. Esse caso aqui, Perão, os eleitores lá do condado de Santa Clara, eles decidiram pela remoção do juiz que ele condenou o ex-nadador da Universidade de Stanford ele tinha cometido agressão sexual lá contra a menina e a pena foi muito curtinha que deu pro cara, muito pequenininha. Caso e o cara tomou-lhe um pé na bunda. Tomou um pé na bunda. Cara, que é isso? Né? Um cara que faz isso, né? O Roosevelt, o Theodore Roosevelt, o cara que plantou esse sistema nos Estados Unidos, né? Ele dizia isso, ele falava, olha, o problema não é haver corrupção, né? O problema é o corrupto poder exibir o seu sucesso. Isso é altamente subversivo, entendeu? Isso destrói uma sociedade se o cara puder exibir a sua impunidade, o seu sucesso, porque aí todos os canalhas vão se sentir livres para serem canalhas, para exercer a sua canalice, né? E você não sabe de que tamanho é a multidão de canalhas, cara, quando você tira a tampa da panela assim, né? Tá cheio de... Todo mundo é um pouco canalha, né? Mas você encolhe a sua canalice porque você tem medo da lei. É isso aí. Enfim, Laudelino, está dada a receita, mais uma vez, e eu espero que os nossos ouvintes ajudem a gente a divulgar isso. Né? Façam a sua parte, pessoal. A solução está dada. Divulguem. Essas coisas se implantam na medida em que um número suficiente de pessoas souber que elas existem, né? Esses sistemas. Né? E o importante de você saber
que ela existe, como que funciona, é que você também vai perceber que o resto das discussões são inúteis. É isso aí. Porque elas não estão indo nesta direção da solução do problema. Estão falando de outras coisas e outros efeitos, que é a mais absoluta perda de tempo. Ou seja, economizem tempo, economizem estômago, gastrite, economizem saúde, ao não perderem tempo com aquilo que não interessa, aquilo que não resolve o problema. Vamos O que concentrar nossa resolve, força naquilo que resolve de uma vez resolve o por problema. todas. Perfeito. Falou? Obrigado, Fernão. Obrigado, audiência. Obrigado a todo mundo que participou com a gente hoje. Está com 1000 pessoas ao vivo. Obrigado mais uma vez, todo mundo. A gente espera que vocês tenham uma excelente sexta-feira. Não se esqueça de curtir, compartilhar essas lives, propagar essas informações. A gente vê que isso está crescendo. Eu nunca vi tanta pessoa falando de recorde de mandato, de voto distrital. Fernão, está dando efeito. A coisa está caminhando, está avançando. E a pessoa já não está mais virgem nesse assunto. A gente tem que continuar com esse trabalho mesmo aqui, que ele é muito importante. Isso aí, gente. Tamo juntos. Um abraço e a gente se vê aí semana que vem. Um abraço para todo mundo.